Descobri um segredo sobre rituais matinais que transformou as manhãs de centenas de pessoas depois dos 60. Durante anos ajudando quem se sentia perdido logo ao acordar, encontrei algo que funciona como um abraço para a alma naqueles primeiros momentos do dia. Um ritual simples que em apenas 7 dias pode devolver aquela sensação de controle e tranquilidade que você sentia décadas atrás. Se você acorda já pensando nas preocupações do dia, se levanta da cama com aquele aperto no peito, ou se sente que perdeu o comando sobre suas próprias manhãs, isso vai mudar tudo. Você se lembra de como era acordar sem essa ansiedade que parece grudar na gente? Daquela época em que abrir os olhos trazia expectativa boa para o dia? Não é nostalgia, é uma capacidade que ainda está dentro de você, apenas adormecida por padrões que se instalaram sem você perceber. O que descobri observando pessoas da nossa geração é que nossa mente pela manhã funciona de forma completamente diferente de quando éramos mais jovens. Ignorar isso é lutar contra a nossa própria natureza neurológica. Mas trabalhar a favor dessas mudanças naturais, isso sim transforma tudo. Este ritual que vou ensinar funciona especificamente porque respeita como nosso cérebro processa informações e emoções após os 60. Não é técnica genérica adaptada para idosos. É uma descoberta feita observando exclusivamente pessoas da nossa faixa etária, entendendo nossos ritmos únicos, nossa necessidade de significado e nossa sabedoria acumulada. Durante esses anos de prática clínica, percebi que quem consegue transformar os primeiros 20 minutos do dia conquista uma base emocional sólida que sustenta tranquilidade por horas. É como plantar uma semente de paz que cresce e se espalha pelo resto do dia, protegendo você daquelas preocupações que costumam invadir seus pensamentos. O mais impressionante é que funciona até para quem já tentou outras abordagens sem sucesso. Porque não é sobre força de vontade ou disciplina rígida. É sobre entender como nossa mente funciona agora e criar um momento sagrado que ela reconhece como seguro e restaurador. Em apenas 7 dias, você vai notar diferenças sutis, mas poderosas. Acordar com menos peso no peito, conseguir tomar café sem a mente disparar para as preocupações, sentir que tem controle sobre o tom emocional do seu dia. Pessoas próximas vão notar que você está mais presente, mais calmo. Digite sim se você reconhece esses padrões matinais e está pronto para entender como um ritual simples pode devolver aquela sensação de paz que você merece sentir todos os dias. Centenas de pessoas já encontraram alívio começando com esse primeiro passo de esperança. Uma transformação que me emocionou foi a de Dona Helena, 68 anos, que me procurou depois de meses acordando às 4 horas da manhã com o coração disparado. Ela me descreveu como abria os olhos já pensando nos exames médicos pendentes, nas contas do mês, na saúde do marido. Em 3 semanas, aplicando este ritual, ela me ligou chorando de alívio, contando que pela primeira vez em anos, acordou naturalmente às 6h30. Esticou os braços na cama e sorriu antes mesmo de levantar. O que mais me toca nesses relatos é perceber como recuperamos algo que nem sabíamos que tínhamos perdido. A capacidade de acordar em paz. Não é pouca coisa. É revolucionário para quem vive há anos refém da ansiedade matinal. Depois dos 60, nosso cérebro processa as primeiras horas do dia de forma única. O córtex pré-frontal, responsável pelo controle emocional, precisa de mais tempo para ligar completamente. Por isso, acordamos mais vulneráveis às preocupações. Mas descobri que podemos usar essa característica a nosso favor, criando uma ponte suave entre o sono e a consciência plena. O ritual que desenvolvi não luta contra essa realidade neurológica, trabalha com ela. É como oferecer um casaco para quem está com frio, ao invés de mandar a pessoa fingir que não sente frio. Respeitamos o que nosso cérebro precisa agora e criamos condições ideais para ele funcionar bem. Lembro da minha própria avó, que tinha o hábito de ficar alguns minutos na cama antes de levantar, olhando pela janela e sussurrando uma oração silenciosa. Na época, achei que era preguiça,
Hoje entendo que ela intuitivamente criava uma transição suave para o dia. Nossa geração anterior sabia coisas que a pressa moderna nos fez esquecer. Este ritual resgata essa sabedoria e adiciona descobertas da neurociência sobre como criar estados de calma duradouros. Não é misticismo, é a aplicação prática de como nossa mente funciona melhor quando respeitamos seus ritmos naturais. O que observo consistentemente é que pessoas que aplicam este ritual por 7 dias relatam mudanças que vão muito além das manhãs. Conseguem lidar melhor com notícias preocupantes no jornal, sentem-se mais dispostas para atividades que tinham abandonado, recuperam o prazer de planejar o dia ao invés de apenas sobreviver a ele. Uma senhora me contou que voltou a fazer pão caseiro porque acordava com energia criativa ao invés de ansiedade antecipada. Outro senhor disse que retomou as caminhadas matinais porque sentia-se fortalecido emocionalmente para enfrentar o mundo lá fora. É essa transformação que me motiva a compartilhar estas descobertas. Ver pessoas recuperando não apenas a tranquilidade, mas a alegria de viver cada dia como uma oportunidade, ao invés de uma batalha a ser enfrentada. O ritual que vou ensinar leva exatamente 12 minutos e pode ser feito na própria cama ou sentado na sua poltrona favorita. Não requer equipamentos especiais, não precisa acordar mais cedo, não exige posições desconfortáveis. É totalmente adaptado para a nossa realidade física e emocional atual. Em 7 dias, você vai notar que acordar não traz mais aquela sensação de peso, que consegue começar o dia com clareza mental, que as preocupações não dominam mais seus primeiros pensamentos. É como voltar a ser dono da sua própria manhã. Bloco 3. Elemento principal. O ritual completo. 750 palavras. O ritual que transforma manhãs ansiosas em momentos de paz real chama-se despertar consciente e funciona através de 4 fases específicas que respeitam exatamente como nosso cérebro processa as primeiras informações do dia após os 60 anos. A primeira fase acontece ainda de olhos fechados. No momento em que você percebe que acordou, antes mesmo de abrir os olhos, você faz 3 respirações lentas contando mentalmente. Paz entra, ansiedade sai. Não é autoajuda genérica, é neurociência aplicada. Nosso cérebro nos primeiros minutos está altamente sugestionável, e essas palavras criam uma âncora emocional positiva antes que os pensamentos preocupantes tenham chance de se instalar. A segunda fase é a verificação corporal gentil. Ainda de olhos fechados, você passa mentalmente pelo seu corpo de cima para baixo, apenas notando como cada parte está se sentindo, sem julgar ou tentar mudar nada. Começando pelo topo da cabeça, descendo para a testa, olhos, boca, pescoço, ombros, braços, peito, barriga, pernas, até os pés. Esta varredura leva cerca de 2 minutos e reconecta você com sensações físicas reais, ao invés de pensamentos ansiosos abstratos. Uma paciente me relatou que essa fase foi reveladora, porque descobriu que acordava sempre com os ombros tensos sem perceber. Apenas essa consciência já começou a mudar como ela iniciava seus dias, naturalmente relaxando partes do corpo que carregavam tensão da noite anterior. A terceira fase é o momento de gratidão específica. Você abre os olhos suavemente e, ainda deitado ou sentado na borda da cama, identifica 3 coisas específicas pelas quais se sente grato naquele momento. Não coisas genéricas como saúde ou família, mas elementos concretos como dormir na minha cama confortável, posso ouvir os pássaros cantando, minhas mãos funcionam bem. Esta especificidade treina o cérebro para notar elementos positivos reais ao invés de se perder em abstrações ansiosas. O aspecto mais poderoso desta fase é que ela substitui o padrão automático de acordar, já listando problemas por um padrão novo de acordar, reconhecendo recursos disponíveis. É como trocar o canal mental de o que está errado para o que está funcionando. A quarta fase, que considero a mais transformadora, é o compromisso do dia.
Você escolhe uma única ação concreta que vai fazer naquele dia para cuidar do seu bem-estar emocional. Pode ser: vou tomar meu chá da tarde sem pressa. Vou ligar para minha amiga Maria. Vou regar minhas plantas prestando atenção nelas. O importante é que seja específica, realizável e conectada com prazer genuíno. Esta fase é crucial porque dá propósito imediato ao dia. Ao invés de acordar pensando o que tenho que aguentar hoje, você acorda pensando o que vou fazer hoje para me cuidar. Essa mudança de perspectiva é neurologicamente poderosa, porque ativa circuitos cerebrais de motivação ao invés de circuitos de estresse. Lembro de um senhor de 72 anos que inicialmente resistiu a esta fase dizendo que não tinha tempo para frescuras. Depois de uma semana praticando, ele me confessou que essa era sua parte favorita, porque o fazia sentir que ainda tinha escolhas reais sobre como viver seus dias. Todo o ritual leva entre 10 a 15 minutos e deve ser feito na mesma sequência todos os dias durante uma semana. A repetição é fundamental porque estamos criando novos caminhos neurológicos. Cada manhã que você pratica, está literalmente rewirando seu cérebro para um padrão mais tranquilo de começar o dia. O que observo é que no terceiro dia, as pessoas já notam menos ansiedade ao acordar. No quinto dia, sentem-se mais dispostas durante toda a manhã. No sétimo dia, relatam que acordar voltou a ser um momento agradável, ao invés de algo a ser enfrentado. Rápido, digite 1. Se você costuma acordar com pensamentos preocupantes, digite 2. Se acorda com sensações físicas de ansiedade, como coração acelerado ou aperto no peito. Sua resposta me ajuda a dar orientações mais específicas sobre como adaptar o ritual para seu padrão particular. A descoberta que mudou tudo foi perceber que o ritual precisa ser adaptado para diferentes tipos de despertar ansioso. Não existe uma versão única que funciona para todos, porque nossa ansiedade matinal se manifesta de formas distintas depois dos 60. Para quem acorda com pensamentos acelerados, que são aquelas pessoas que abrem os olhos já com a mente disparando 1000 preocupações, desenvolvi uma variação que chamo de freio mental suave. Antes das 4 fases tradicionais, você adiciona 1 minuto de contagem regressiva muito lenta, de 20 até 1, imaginando cada número sendo escrito em uma lousa mental e depois apagado suavemente. Essa técnica funciona porque oferece um foco específico para a mente que está acostumada a correr, mas de forma controlada e tranquilizante. Uma senhora de 65 anos me descreveu como essa contagem se tornou seu botão de pausa para os pensamentos. Ela disse que pela primeira vez em anos conseguia escolher em que pensar logo ao acordar, ao invés de ser sequestrada pelos primeiros pensamentos que apareciam. Para quem acorda com sintomas físicos como coração acelerado, aperto no peito ou respiração curta, a adaptação foca na segunda fase do ritual. Ao invés da verificação corporal simples, você faz a respiração de ancoragem. 4 inspirações lentas pelo nariz contando até 4, segura por 4 segundos, expira pela boca contando até 6. Repetir 5 vezes antes de prosseguir com o resto do ritual. O que me impressiona nessa adaptação é como ela acalma o sistema nervoso antes mesmo da pessoa estar totalmente desperta. É como se oferecêssemos um calmante natural para o corpo que acordou em estado de alerta sem motivo aparente. Um aspecto fundamental que descobri é o timing ideal para cada faixa etária. Pessoas entre 60 e 70 anos geralmente se beneficiam do ritual completo de 12 minutos. Já pessoas acima de 75 respondem melhor a uma versão condensada de 8 minutos, mantendo apenas os elementos essenciais: respiração inicial, gratidão específica e compromisso do dia. Esta descoberta veio da observação de que nossa capacidade de concentração matinal muda com o avançar da idade, não por deficiência, mas por uma reorganização natural das prioridades mentais. Pessoas mais experientes precisam de informações mais diretas e práticas. Para ambientes específicos,
também desenvolvi adaptações importantes. Se você dorme com um companheiro que acorda em horário diferente, todas as fases podem ser feitas mentalmente, sem movimento ou som. Se você tem limitações de mobilidade, o ritual pode ser adaptado para a cadeira de rodas, ou mesmo feito totalmente deitado. Uma adaptação que trouxe resultados surpreendentes foi para pessoas que tomam medicamentos logo ao acordar. Nesses casos, o ritual pode ser dividido: 2 primeiras fases antes da medicação, pausa para o remédio com um copo de água e as 2 últimas fases depois. Essa divisão respeita a necessidade médica sem perder a eficácia emocional. O elemento mais tocante que observei foi como o ritual se adapta naturalmente às estações da vida. Uma viúva de 78 anos modificou a fase de gratidão para incluir uma memória específica do marido falecido, transformando um momento potencial de tristeza em conexão amorosa. Ela me contou que acordar deixou de ser doloroso, porque sempre começava lembrando algo bonito que viveram juntos. Esta flexibilidade é crucial, porque nossa vida aos 60+ tem particularidades que métodos genéricos ignoram. Temos histórias profundas, perdas significativas, sabedoria acumulada e ritmos únicos. O ritual honra essa complexidade, ao invés de tentar nos encaixar em fórmulas criadas para outras idades. Se você quer continuar recebendo orientações que realmente funcionam para nossa faixa etária, inscreva-se agora no canal. Toda semana compartilho adaptações e descobertas que centenas de pessoas já usaram para recuperar não apenas tranquilidade matinal, mas a alegria de viver. Não perca essas orientações semanais, que podem transformar não só suas manhãs, mas toda sua experiência de envelhecer com dignidade e paz. A chave para transformar 7 dias de prática em uma mudança permanente está em entender o que chamo de efeito cascata neurológica. Quando você pratica o ritual consistentemente por uma semana, não está apenas criando um hábito, está literalmente reformando circuitos cerebrais que influenciam seu humor durante todo o dia. O que observo clinicamente é fascinante. Pessoas que mantêm o ritual por 7 dias consecutivos desenvolvem uma capacidade natural de resetar a ansiedade ao longo do dia usando fragmentos das técnicas aprendidas. É como se o cérebro criasse atalhos emocionais que podem ser ativados em momentos de estresse. Uma situação especial que me marcou envolveu um senhor de 69 anos, que no 5º dia de prática, teve que lidar com uma emergência médica da esposa de madrugada. Ele me relatou que naturalmente usou a respiração de ancoragem enquanto esperava a ambulância, conseguindo manter a calma necessária para tomar decisões importantes. O ritual não apenas transformou suas manhãs, mas lhe deu ferramentas para situações de crise. Para sustentar os resultados além da primeira semana, desenvolvi o que chamo de protocolo de manutenção flexível. A partir do 8º dia, você pode alternar entre o ritual completo e uma versão reduzida de 5 minutos, que inclui apenas respiração inicial e compromisso do dia. O importante é nunca ficar mais de 2 dias consecutivos sem alguma forma de despertar consciente. Esta flexibilidade é crucial porque nossa vida real inclui viagens, visitas familiares, dias de menor disposição ou mudanças na rotina. O ritual deve servir sua vida, não dominá-la. Uma senhora me disse que passou a levar o ritual adaptado para a casa dos filhos durante as festas, transformando manhãs potencialmente estressantes em momentos de conexão interior. Um aspecto profundo que emerge após a primeira semana é o que chamo de sabedoria matinal acumulada. Você começa a perceber padrões específicos. Em que tipo de sonho você desperta mais ansioso? Como diferentes alimentos no jantar anterior afetam seu despertar? Qual fase do ritual funciona melhor em dias nublados versus ensolarados? Esta personalização natural é um sinal de que o ritual está funcionando em níveis mais profundos. Você não está mais seguindo instruções externas, mas desenvolvendo uma relação íntima com suas próprias necessidades emocionais matinais.
Para semanas especialmente desafiadoras, como períodos de luto, consultas médicas importantes ou conflitos familiares, criei intensificações específicas. Nesses momentos, adicione uma quinta fase ao ritual. Após o compromisso do dia, você visualiza por 2 minutos uma pessoa que te ama incondicionalmente, enviando coragem e tranquilidade para você. Pode ser alguém vivo, falecido, ou mesmo uma versão mais sábia de você mesmo. Uma descoberta emocionante foi perceber como o ritual cria ondas positivas na família. Netos notam que os avós estão mais presentes durante as visitas. Filhos comentam que as conversas telefônicas ficaram mais leves. Cônjuges observam menos irritabilidade matinal. É como se a paz interior criada pelo ritual se irradiasse naturalmente para os relacionamentos. O momento de maior orgulho na minha prática foi quando uma paciente de 74 anos me trouxe sua neta de 45 anos, porque queria ensinar o ritual para ela também. Doutora, ela disse, se funciona para mim que tenho todas as preocupações da idade, imagina para ela que ainda tem tanto pela frente. Para garantir a sustentação, recomendo criar um diário de despertar simples. Apenas uma palavra por dia sobre como você se sentiu ao acordar. Palavras como tranquila, confiante, grata ou forte. Em 30 dias, você terá um registro visual da transformação que vai motivar a continuidade. O objetivo final não é dependência do ritual, mas independência da ansiedade matinal. Muitas pessoas descobrem que após alguns meses praticando, acordam naturalmente em paz, mesmo nos dias em que pulam o ritual. O cérebro aprende um novo padrão de despertar que se torna sua nova normalidade. A ordem e o timing específicos potencializam exponencialmente os resultados do ritual. Descobri que fazer as fases fora de sequência ou acelerar o processo reduz a eficácia em até 60%. O timing ideal é 2 minutos para respiração inicial, 3 minutos para verificação corporal, 4 minutos para gratidão específica e 3 minutos para compromisso do dia. Esta distribuição respeita como nossa atenção funciona nos primeiros momentos de consciência. O horário também importa. O ritual deve acontecer dentro dos primeiros 15 minutos após acordar, antes do cérebro entrar em modo problema-solução. Uma vez que você levanta, escova os dentes ou verifica o celular, a janela neurológica ideal já fechou. Para potencializar ainda mais, mantenha sempre a mesma posição. Se começou deitado, termine deitado. Se começou sentado na borda da cama, mantenha. A consistência física ajuda o cérebro a reconhecer o padrão mais rapidamente. Um detalhe crucial: evite olhar o relógio durante o ritual. Use sua percepção interna de tempo ou conte respirações para estimar a duração. O relógio ativa circuitos de pressão temporal que contradizem o objetivo de tranquilidade. A temperatura ambiente também influencia. Quartos muito quentes aumentam a ansiedade matinal, enquanto ambientes levemente frescos favorecem a calma. Se possível, deixe uma janela entreaberta durante a noite. Sua irmã, amiga ou vizinha que reclama de não conseguir relaxar precisa ver isso. Compartilhe agora. Pode mudar a vida de alguém hoje mesmo. Às vezes, somos o instrumento que leva a solução até quem mais precisa. O elemento final que transforma 7 dias de prática em mudança permanente é algo que descobri por acaso observando meus pacientes mais bem-sucedidos. Eles todos, sem exceção, criavam uma âncora de retorno para sustentar o estado de paz ao longo do dia. Esta âncora funciona como um fio invisível que conecta a tranquilidade matinal com momentos posteriores de tensão. Durante a 4ª fase do ritual, quando você faz seu compromisso diário, escolha também uma palavra-chave que represente como você se sente naquele momento de paz. Pode ser sereno, centrado, confiante ou grato. O poder revolucionário está no que acontece depois. Sempre que durante o dia você sentir a ansiedade subindo, você simplesmente sussurra essa palavra mentalmente e faz 3 respirações lentas.
Seu cérebro, que foi condicionado pela prática matinal, automaticamente tenta recriar o estado de calma associado àquela palavra. Uma paciente me relatou algo extraordinário. No 10º dia, usando a palavra tranquila como âncora, ela estava na fila do banco quando começou a sentir aquela agitação familiar. Sussurrou mentalmente a palavra, respirou 3 vezes e em menos de 1 minuto sentiu uma onda de calma que ela descreveu como um abraço interno. Não era sugestão, era neuroplasticidade em ação. O que me emociona profundamente é observar como esta âncora devolve às pessoas o senso de controle sobre suas próprias emoções. Depois dos 60, muitas vezes nos sentimos reféns de humores e ansiedades que parecem vir do nada. A âncora nos lembra que temos recursos internos poderosos, apenas precisamos saber como acessá-los. Para criar sua âncora pessoal durante o ritual matinal, no momento em que você se sente mais tranquilo, pressione levemente o polegar contra o dedo indicador da mão direita, enquanto repete sua palavra-chave 3 vezes mentalmente. Esta pressão física adiciona um elemento tátil, que fortalece a memória emocional. Um aspecto fascinante é como cada pessoa desenvolve âncoras únicas. Um senhor de 71 anos usava a palavra raiz porque se sentia conectado com sua essência. Uma senhora de 68 anos escolheu luz porque sempre visualizava um raio de sol entrando pela janela durante o ritual. Não existe palavra certa ou errada, apenas a que ressoa com sua experiência particular de paz. A manutenção da âncora é simples, mas não opcional. Use-a pelo menos 3 vezes por dia nos primeiros 21 dias, mesmo que você não esteja ansioso. Isso fortalece a conexão neural. Depois desse período, ela funcionará automaticamente em momentos de necessidade. Descobri também que a âncora evolui naturalmente. Pessoas relatam que após alguns meses, apenas pensar na palavra já produz o efeito calmante, sem necessidade das respirações extras. É como se o cérebro criasse um atalho direto para a tranquilidade. O mais tocante é observar como familiares notam a mudança. Uma filha me disse que percebia quando a mãe usava a âncora, porque ela respirava diferente e seus ombros relaxavam visualmente. Crianças pequenas são especialmente sensíveis a essas mudanças energéticas nos avós. Para situações de estresse intenso, como emergências médicas ou conflitos familiares sérios, desenvolvi uma versão potencializada da âncora. Você repete a palavra-chave enquanto coloca a mão sobre o coração e visualiza a sensação de paz do ritual matinal se espalhando do peito para todo o corpo. Uma revelação que me surpreendeu foi descobrir que pessoas que praticam o ritual com âncora por 3 meses desenvolvem uma capacidade quase instintiva de ler sua própria ansiedade precocemente. Elas percebem os primeiros sinais de agitação e aplicam a âncora preventivamente, evitando que a ansiedade se instale completamente. Esta é a diferença entre gerenciar a ansiedade e preveni-la, entre reagir ao estresse e antecipá-lo com sabedoria, entre ser vítima dos próprios estados emocionais e ser protagonista do próprio bem-estar. Sua resposta aqui pode salvar o dia de alguém. Comente qual palavra você escolheria como sua âncora de tranquilidade, mais uma palavra de motivação. Exemplos reais: sereno, esperançoso, ou centrado, determinada. Alguém lendo seu comentário hoje precisa da energia positiva que você vai transmitir. Chegamos ao final de uma jornada que pode realmente transformar como você vive cada manhã pelos próximos anos da sua vida. O ritual que compartilhei não é apenas uma técnica, é um presente que você dá para si mesmo todos os dias. A escolha de começar cada manhã sendo protagonista do seu próprio bem-estar emocional. Imagine acordar daqui a 30 dias, sentindo que recuperou o controle sobre suas manhãs, que a ansiedade não dita mais o tom dos seus dias, que você tem ferramentas concretas para criar tranquilidade quando precisar. Isso não é sonho distante,
É resultado direto de dedicar 12 minutos diários para cuidar da sua paz interior. Lembre-se, você merece acordar bem. Você merece sentir que ainda tem escolhas sobre como viver seus dias. Você merece a dignidade de envelhecer com serenidade ao invés de ansiedade constante. Este ritual é seu direito, não privilégio. Sua experiência de vida, sua sabedoria acumulada, suas histórias vividas são recursos poderosos para criar tranquilidade. O ritual apenas ensina como acessar essa força que já existe dentro de você. Cada manhã que você pratica está honrando não apenas seu presente, mas todas as versões anteriores de si mesmo que lutaram para chegar até aqui. Para sua família, você praticando este ritual é um exemplo vivo de que é possível envelhecer com dignidade emocional. Para seus netos, você se torna a avó ou avô que transmite calma, ao invés de preocupação. Para você mesmo, é a prova diária de que ainda pode aprender, crescer e se cuidar. Curta agora se este conteúdo trouxe esperança real para suas manhãs. Comente sua principal descoberta para inspirar outras pessoas que também buscam paz matinal. Inscreva-se para não perder as técnicas específicas que compartilho semanalmente sobre bem-estar emocional após os 60. E assista ao próximo vídeo sobre técnicas de respiração para momentos de crise, porque conhecimento que transforma merece ser aplicado em todas as áreas da sua vida.